Um belo texto, bela reflexão, meditação do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Vamos trabalhar na vinha, porque muitos estavam desocupados. E aos desocupados sempre é bom oferecer-lhes um trabalho, um serviço. O Evangelho de Mateus, ele é uma história, é uma parábola, uma comparação. Jesus reúne os discípulos e começa dizendo assim: o reino dos céus é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores. O reino do céu é o mundo, esse grande mundo do nosso Deus, que precisa, que necessita de trabalhadores, de pessoas que cuidem deste mundo. E naquele período, naquele tempo, os trabalhadores dedicados à vinha. A vinha é uma outra expressão do mundo. A vinha, na tradição do Novo Testamento, é a igreja. A vinha, na tradição profética do Antigo Testamento, é a expressão do povo de Deus. A vinha é uma árvore que necessita de muitos cuidados. Não é igual a peroba, o ipê e as demais árvores que não necessitam de grandes cuidados para que elas se avolumem na sua madeira. A vinha não. A vinha necessita de pessoas que cuidem dela. A vinha precisa ser cavada, adubada, senão ela não produz. A vinha precisa ser podada, senão ela não produz. A vinha precisa ser escorada para evitar que as tempestades a derrubem. A vinha necessita da chuva, do sol. A vinha, ela tem que ser cercada, porque ela não pode receber vento em excesso. A vinha, quando produz a uva, o agricultor, o viticultor, ele tem que saber o ponto de apanhar as uvas. A uva não pode ser uma uva passada, uma uva colhida muito verde. É por isso que nós encontramos vários tipos de vinho, né? Os vários tipos de vinho determinam o modo como as pessoas colhem as uvas. E nos países onde a uva, a videira, ela faz parte da cultura e da vida agrícola, o pessoal se especializa. E existem videiras especiais. A videira praticamente nunca morre. Ela tem uma espécie de vida eterna. Mas ela precisa ser cuidada. Pois bem, é mais ou menos assim a cena. O Evangelho lembra que esse patrão saiu de madrugada a contratar trabalhadores. A madrugada, ela significa, ela simboliza nosso subconsciente, nosso sono. Por isso tem gente que perde o sono na madrugada. A madrugada é o momento do nosso sono mais importante. Você não dorme bem nem antes da madrugada, nem depois da madrugada. A madrugada é o momento intermediário dos grandes sonhos que a gente pode ter. A madrugada é o momento da vida em que a gente procura nele o sentido da vida. E muitos não encontram o sentido da vida justamente na madrugada.
Por isso, quando a gente perde o sono na madrugada. E tem gente que não dorme, fica enrolando na cama. Não adianta. Perder o sono na madrugada, você tem que levantar para fazer outras coisas. É por isso que na madrugada, muitas pessoas também se perdem na vida. Porque as preocupações do dia a dia, os nossos negócios mal feitos, os nossos tiros fora do alvo, repercutem na madrugada. Você dorme pensando, você dorme com a cabeça cheia, e na madrugada você desperta, e aí não tem mais como dormir. Aí na madrugada as pessoas ficam desocupadas, talvez vão ao sofá, liga a televisão, e ali estão os espertos, para pescar aquele que está perdendo a sua madrugada. Ali aparecem os pastores com a linguagem bonita, cativante, alguns padres também. É ali que você fisga o cabra, é ali que você faz a cabeça da pessoa, na madrugada, porque a madrugada é o momento mais sensível do meu sono. Por isso que Jesus ressuscita-se na madrugada, porque é um momento importante, fundamental. Esse homem, ele saiu na madrugada para contratar trabalhadores, para que aqueles homens, despertos do sono da vida, encontrassem um sentido da vida pelo trabalho. Vão trabalhar na minha vinha. Aqueles que estavam na madrugada, esperando o momento, talvez, do trabalho. Pois bem, esse é o primeiro ponto do Evangelho. Aí vem o segundo ponto. Aí esse trabalhador, esse patrão, ele sai mais tarde, às 9 horas, ele vai na praça, e encontra de novo pessoas desocupadas. A praça, o que é a praça? A praça é o lugar da alegria, do contentamento, dos desocupados, daqueles que não têm muito o que fazer na vida, porque a praça é o lugar da alegria, a praça é o lugar onde ninguém tem compromisso com nada, a gente fica ali falando conversa fiada, jogando conversa fora, como diz o povo. Mas a praça também era o lugar dos lugares românticos, onde as pessoas antigamente arrumavam namorados. Na praça a gente ia com os filhos curtir a praça. Na praça você ia comer pipoca, você ia se divertir. Na praça os namorados se sentavam e contavam histórias bonitas. Na praça as pessoas, namorados românticos, ficavam ali a noite toda olhando a lua e faziam talvez poesias do que eles deveriam ser depois do casamento. A praça é o lugar da ilusão, a praça é o lugar da vaidade, diferente da praça do tempo dos gregos. A praça era o agorá, o lugar dos filósofos. Os filósofos iam nas praças para dizer o que eles tinham que fazer, qual era a proposta filosófica da vida deles. Na praça iam Aristóteles, Platão e os grandes filósofos da antiguidade. E o povo ia na praça assistir, ouvir o que os filósofos falavam. Mas a praça perdeu seu sentido. Com o advento do Império Romano, da modernidade, a praça foi perdendo a sua característica, e a praça ficou lugar dos desocupados. Na praça, antigamente, era o lugar das revoluções, dos grandes discursos, das grandes propostas de transformação. Aí você vê a Praça de Maio, as praças em Roma, as praças dos grandes impérios na China, por exemplo, na Rússia e assim por diante. A praça é um lugar interessante.
Mas nessa praça do Evangelho, as pessoas estavam desocupadas. Aí o patrão vai às 9 horas, o que você está fazendo aqui na praça? Estou jogando baralho, esperando ver se alguém vem me contratar. Vai trabalhar na minha vinha, a minha vinha está cheia de serviço. Ele ficou feliz, combinou um salário e foi para o trabalho. Aí o patrão, que era o dono da vinha, ele sabia que a sua vinha, as suas videiras precisavam ser colhidas naquele dia, porque as uvas se amadurecem de forma rápida, e quem cuida das videiras sabe disso. Uma uva bem madura, ela tem mais açúcar. E você sabe que a uva mais açucarada não produz um bom vinho. Então o patrão tinha pressa, ele sabia dessa dinâmica, e Jesus entendia disso. Era o seu mundo, ele nasceu ali. E a Palestina era o lugar onde se plantavam videiras. Aí ele voltou ao meio-dia. Estava gente desocupada de novo. Vão trabalhar para a minha vinha. E o patrão ficou ali observando as suas videiras e vendo que o sol causticante fazia com que as suas videiras, suas uvas, seus parrais amadurecessem rapidamente. Ele volta de novo à praça às 3 horas da tarde, tinha gente desocupada, e voltou de novo às 5 horas da tarde e havia gente desocupada. Vão trabalhar na minha vinha. O perigo hoje, irmãos, é termos uma igreja, uma grande praça de pessoas desocupadas. Esse é o desafio do Evangelho. A igreja é uma grande praça, onde as pessoas são convidadas ao trabalho. Vão trabalhar na minha vinha. E a grande praça do Evangelho, que é a igreja, não é você fazer trabalho aqui na comunidade, não. É a praça do reino de Deus, é a praça do mundo. Praça do mundo. Ela nasceu na sua profissão, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família. Ali está a grande praça, onde a gente, como cristão batizado, não pode ser mais um desocupado. Há um serviço a ser feito. Irmãos, as uvas estão amadurecendo rapidinho. E se você não correr, as uvas se estragam. Haverá muito doce. As uvas ficarão adocicadas demais. É isso que estamos vendo hoje na igreja. Uma igreja doce, adocicada demais. Uma palavra super doce, e que não vai produzir bom vinho. Esse é o destaque do Evangelho. Nós queremos uvas doces, mas essas uvas não produzirão os melhores vinhos. Os melhores vinhos, eles não são os vinhos doces. Pode ser suave talvez, e pode ser talvez amargo. E nas grandes vidas, talvez só vai sobrar o bagaço do vinho. Esse é o desafio do Evangelho. A terceira parte do Evangelho é a conclusão. Aí é momento das 6 da tarde, das 18 horas. É hora de deixar o trabalho para receber a sua recompensa, o seu salário. E aqui o trabalhador da vinha, que representa Deus, não faz como os homens fazem. Porque no mundo da concorrência é assim: quem mais trabalha, mais deve ganhar. Se bem que no mundo de hoje, parece que quem menos trabalha é que mais ganha, né? Aí o patrão começa, não dos de cima, mas dos de baixo. Começar pelos de baixo, pelos últimos, até chegar aos primeiros. E à medida que o patrão vai pagando os últimos, aqueles que trabalharam mais, foram crescendo os olhares.
Se ele recebeu uma moeda, e eu que trabalhei desde o meio-dia, quantas moedas irei receber? E o patrão aqui é justo, ninguém recebe mais, uma moeda só, mesmo salário para todos. É o mundo da igualdade, é o mundo da justiça social, é um mundo onde todos possam ter o suficiente para viver com dignidade, nem ricos e nem pobres, todos que tenham vida e vida em abundância. Esta é a proposta de Jesus Cristo, nada mais. Deus não quer esse mundo dividido em classes sociais. Esse não é um mundo querido por Deus, esse não é um mundo proposto nas Sagradas Escrituras. Deus quer um mundo do equilíbrio, onde todos possam ter a comida do seu dia a dia, onde todos possam ter o pão de cada dia com dignidade, com o suor do seu trabalho, como nos revela o livro de Gênesis. Mas aqueles que haviam trabalhado mais começaram a pensar: oxa, eu acho que eu devo receber mais porque eu trabalhei mais, e parece uma injustiça o Senhor querer pagar a mesma coisa com os outros. E aqui vem, para encerrar o Evangelho, a questão da salvação. Irmão, Deus olha-nos do mesmo jeito. Diante de Deus nós não temos diferença social nenhuma. O importante aqui do Evangelho e diante de Deus é qual hora você foi convidado para o trabalho, para a vinha. Qual o momento você foi convidado? Na madrugada? Ao meio-dia? Às 9 horas da manhã? Às 3 horas da tarde? Ou às 17 horas? Qual hora o Senhor chamou você para trabalhar na vinha? A vinha do Senhor, irmãos, tem tantas videiras esperando a colheita, e você é responsável de colher essas uvas que estão amadurecendo. E a cada dia que passa, essas uvas se amadurecem mais. E eu e você, o que é que nós vamos fazer? Esse é o desafio. Querendo Deus Pai Todo-Poderoso.